Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando nossas lições espíritas de hoje. E nós vamos tratar de um tema bastante interessante que eu convido você, que é pai, mãe, educador ou algum familiar mais velho, né? E convide os seus jovens a assisti-lo. Nós vamos falar sobre a dimensão do jovem no mundo atual. É importante sempre trazer esses temas à luz da doutrina espírita. Os nossos jovens, às vezes, eles começam bem lá na escola de evangelização e vão crescendo, e daqui a pouco eles já estão adolescentes e vão para as escolas, vão de níveis maiores, né, como ensino médio, depois a universidade, a faculdade, e aí eles podem ter muitas orientações, né, que são contrárias, assim, ao cristianismo, àquilo que eles aprenderam lá na infância. Ainda o nosso mundo está tendo esse problema, né, dos nossos jovens, quando chegam na fase universitária, principalmente na fase universitária, eles abandonarem completamente aquilo que aprenderam lá nas escolas de evangelização. A gente sabe que é natural que o espírito, assim que ele assume a sua encarnação, que ele se torna dono da sua encarnação, que ele comece realmente a modificar os seus comportamentos, sabe, a sua maneira de pensar o mundo e de conviver no mundo. Isso é bem natural, a gente tem que entender que cada espírito tem a sua história, cada espírito tem a sua apropriação dimensional dentro da sua evolução. Acontece, contudo, que todos os espíritos, todos, quando vão reencarnar, a proposta deles é de melhoria, é de sair daquele passado, né? Aproveitar esse novo presente, essa nova oportunidade, para que eles possam dinamizar ainda mais a sua evolução rumo à perfeição. Esse é o objetivo de todo mundo. Não tem aquele que, eu nasci numa família pobre ou rica, ou uma família de uma outra cultura. Não importa. O que importa é que o espírito, na essência, ele está em busca da perfeição. É isso que nós temos que analisar. Então, esse nosso estudo de hoje, nós vamos colocar o jovem, né, na dimensão social, na dimensão familiar, na dimensão espiritual, para tentar colocar para eles é, uma nova orientação. Esse estudo, ele partiu de um convite que nós tivemos há um tempo, bem um tempo atrás, de fazer uma palestra espírita dentro de um encontro, né, de um concílio ecumênico, de um encontro ecumênico, na formatura de jovens de ensino médio. Já tem um tempo isso, então nós somos convidados para fazer um estudo, né, que nos deram aí em torno de 1 hora para esse estudo. Então nós montamos esse trabalho. E no final, muitos jovens e muitos pais ali presentes vieram conversar conosco, enfim, né, trocar suas ideias, fazer as suas colocações, e foram bem positivas. Então, nós estamos aproveitando aquele estudo para hoje fazê-lo assim a nível aqui mais amplo, que esperamos mesmo que seja de utilidade para todos vocês, né? Nós já estamos aí com uma idade mais avançada, mas nos lembramos perfeitamente da nossa juventude, né? Quando também tínhamos lá os nossos 16, 17, 18 anos, os nossos sonhos, né? Que eram muitos, né? E como que aquilo foi encaminhando, como é que era a nossa convivência no social, no familiar, no espiritual, era praticamente algo assim que nós não tínhamos as orientações que o Espiritismo traz hoje para todo mundo. Já existia o Espiritismo, com certeza, mas ele não havia chegado ainda no local onde eu morava, onde eu me convivia mais, né? Então, eu não tinha essa informação, também eu não procurava. E hoje eu fico pensando, se naquela época eu tivesse procurado o centro espírita, né? Aqui na minha terra, na terra que eu vivo, né? Não na minha terra, aqui em Juiz de Fora,
eu morava perto de um centro espírita, que hoje é um dos lugares que eu vou muito para fazer palestra, tenho muitos amigos lá. E aí eu fico pensando, o Centro Espírita chama Centro Espírita Fé e Caridade. Então eu fico pensando, se eu tivesse ido lá, né, desde a minha mocidade, como teria sido bom para mim, né, os entendimentos, e lá é um centro muito grande, muitos trabalhos, muito dinâmicos, todos eles têm coral, tem toda algo que nos convida a participarmos, né, efetivamente, desse projeto interessante que é a juventude no Centro Espírita. Então, nós vamos conversar aqui num sentido mais amplo, porque lá naquele momento que nós fomos fazer aquela palestra para os formandos, tinha espírita e não espírita. Então, nós fizemos um trabalho mais ou menos eclético para que agradasse a todos. E nós aqui vamos também fazê-lo assim, mas sempre colocando as informações espíritas. Tá bom, minha gente? Então, vamos começar o nosso estudo de hoje, do Lições Espíritas, que eu espero seja de muita utilidade para todos que fizerem parte dele, né, que assistirem agora ou depois. Muitas pessoas assistem mesmo depois, e vocês puderem compartilhar isso com seus jovens, que pode ser útil a eles, né? E é claro, o jovem ele é muito esperto, ele é muito dinâmico, né? Ele vive um mundo bem diferente do nosso mundo, as situações que eles trouxeram do mundo espiritual, estão muito próximos ainda do mundo espiritual, e eles com certeza podem questionar, podem sugerir, né? Pode perguntar, e nós estaremos aqui à disposição, tá bom? Então vamos a ele, ao nosso estudo de hoje, né? Que é exatamente isso aí, olha. Os idosos relembram a juventude e gostariam de a ela retornar. O jovem passa e não vê que a sua juventude passa depressa, e que no futuro gostariam também de a ela retornar, mas para reviver boas lembranças, não é? Então, essa pergunta é essa, né? A juventude vai passar muito depressa, como passou para mim, como passou para todas as pessoas mais velhas, né? E aí a gente tem vontade de voltar lá na nossa juventude, mas tem boas lembranças. A gente foi eficaz, né? A gente pode voltar para lá, pelo menos nas lembranças, nas imagens do passado, e sentir bem, sentir feliz, sentir glorificado pelas próprias ações. Isso é importante para o jovem de hoje, porque ele está guardando no seu inconsciente tudo isso que ele faz agora. Fica lá guardado. Então, se ele, no futuro, desejar voltar, né, a essas lembranças, ele tem que se sentir bem, né? Porque ele vai crescendo também, ele vai aprimorando, ele vai experienciando a vida e vai se amadurecendo nessas experiências. E daqui a pouco pode ser que ele já não sinta mais, né? Aquelas coisas que ele sentia, aquelas ideias, né? Aquelas vontades lá da juventude. Isso é natural também, a pessoa vai aumentando seu potencial de entendimento da vida. Então, nós vamos conversar com vocês e com os jovens hoje, assim, mostrando para eles, né, e para todos nós, a importância de ter um conhecimento do que seja a vida, do que seja uma encarnação, do que seja a vida no plano físico. E a vida aqui é só no plano físico, isso que nós temos que entender. E tem a dimensão espiritual também, tá bom? Então, o jovem na dimensão do mundo atual, este é o nosso estudo. Está aí, né, um triângulo que representa sempre essa busca do mais alto, né, esse contato com o mais alto, né? Então, o jovem na dimensão do mundo atual, uma análise. Nós vamos estudar juntos, é o nosso ideal aqui. Bom, então nós vamos estudar 3 aspectos. O jovem no social, o jovem na família e o jovem na dimensão espiritual, né? Então, vamos ver o que o estudo pode trazer para todos nós, tá? Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, na questão 768, nós vamos ler o seguinte, ó, que está falando, né, da lei da sociedade, é lá na terceira parte do Livro das Leis Morais,
E aqui nós estamos falando da lei da sociedade. Olha, o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento social, ou há também nesse sentimento uma finalidade de ordem geral? Pergunta de Allan Kardec, né? Então, o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas um sentimento social, ou há também nesse sentimento uma finalidade de ordem geral? Resposta: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Então, ele precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Vejam vocês, então, a nossa vida social era necessária, totalmente necessária. Então, tanto para crianças quanto para adolescentes, jovens, pessoas maduras, pessoas mais velhas, esse contato social é necessário. Porque nesse encontro, né? Nesse encontro vibratório, porque a gente tem que pensar que todo mundo tem uma frequência, então, nesse encontro vibratório, nós vamos passando nossas informações, vamos recebendo informações e vamos crescendo por essas informações. Eu não sei assim se vocês gostam, né? Se você é jovem ou não, se você gosta, por exemplo, assim, de uma tardezinha, 4 horas da tarde, vamos pensar assim. 4 horas da tarde, então, nós vamos fazer um encontro, né? Ou na escola, ou numa biblioteca, ou até no ar livre, não sei, num lugar bem interessante, e a gente vai ali conversar, a gente vai se reunir. Quem sabe ali tem um mestre, uma mestra, ou alguém que vai passar uma informação para nós, diferenciada da escola, né? Diferenciada daquele contexto escolar, mas é uma informação, sabe, sentar ali, ficar conversando, ficar ouvindo. Era muito comum no passado as pessoas se reunirem nas noites de lua cheia para estudarem, né? Então, eles se reuniam ali, aquele grupo de pessoas, às vezes cientistas, às vezes nem tanto, né? Mas eles iam ali para conversar, sabe? E foi aí que apareceu aquele filme interessante, A Sociedade dos Poetas Mortos, não sei se vocês assistiram, em que os jovens se reuniam, né, para falar sobre poesia, falar sobre coisas que eles pensavam que poderiam mudar o mundo, ideias novas e por aí vai. Mas é muito gostoso, viu? Você sentar, por exemplo, 4 horas, vamos botar esse horário, que é um horário bom, né? Ainda não é noite, né? Ainda é dia. Então, senta ali numa biblioteca, numa livraria, né? E vamos conversar, vamos trocar informações. E isso fortalece a cada um de nós, né? Isso nos fortalece muito. Então, se você, jovem, não tem esse hábito, tente fazer isso. Peça ao dirigente do centro espírita que você participa ou participou, peça para ele fazer isso, para que haja esse encontro, né, só de jovens com pessoas interessantes que possam contribuir, né, que possam levar uma informação diferenciada e boa para fazer a gente crescer. Vocês vão ver que beleza que é isso, né? Bom, continuando aqui, sociedade. O que seria, então, essa sociedade, né? É uma população, uma coletividade assentada ou nômade num território delimitado. Então, assim começou o conceito de sociedade. Lembra quando a gente habitava as cavernas? Né? Então, a gente saiu da caverna para fazer assentamentos. Então, a gente construiu uma caverninha bem legal, né? A gente estava naquela caverna de pedra, fechada, meio com um cheiro estranho, né? Então, o que a gente fez? A gente construiu uma caverna externa, botou lá uns estacas, né? Chama de capim, fez lá um negócio estranho lá, mas que protegia, né? Eram as tendas, né? Aquelas primeiras tendas, que depois foram aprimorando. E a gente pensou, olha, eu posso fazer uma caverna para mim aqui. E aí começamos a vida nômade, né? Buscando sempre um local que nos garantisse alimentação, nos garantisse a água. E assim a gente foi saindo daquele primitivismo de caverna para uma vida mais de relação social, ou assentada já, né? De repente a pessoa ficava num lugar muito tempo, aquela coletividade, aquele conjunto de pessoas ficavam no lugar mais assim mais tempo, então saía,
né? Ia procurar outro lugar para que melhor o atendesse. Assim, então, começou a sociedade. Essa sociedade que vai crescendo, vai passando por várias fases, né? Aí, se você procurar o José Herculano Pires, que, se você não conhece, é um grande estudioso espírita, Emmanuel diz que ele é o que melhor leu Kardec. Então, o Herculano ele fala, né, de alguns ciclos, né, que nós vivemos, ciclo tribal, ciclo agrícola, depois o ciclo da pecuária, e por aí vai, a gente foi crescendo, depois das extrações minerais, depois a mineralogia, e depois também da pesca e da construção de currais para produzir riquezas. Então, eu pegava lá vários animais, eu produzia riqueza, ou então eu ia no mar, pegava sal, produzia riqueza com sal. Só ele começou a produção de riquezas. E a gente sempre buscando esse assentamento ou essa vida nômade. E aí nós criamos a nossa sociedade, que é a nossa sociedade atual. Então, é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fito, constituem centros de forças irresistíveis, que é o Leon Denis que vai dizer isso. Vejam vocês que interessante. É um agrupamento de vontades. Aí ele já avança no conceito, porque cada pessoa, né, ele está impulsionado pela sua vontade. E Leon Denis vai dizer que a vontade é a maior potência da alma. Olha que interessante. Vontade é a maior potência da alma. Então, é um agrupamento de potências átmicas, de potências da alma, né? Que, quando estão unidas e concentradas com o mesmo objetivo, constituem um centro de força irresistível. E foi assim, sabe, amigos e amigas, foi assim que nós crescemos. É assim que nós deixamos o primitivismo, aquele bem primitivo mesmo, para avançar em estágios que nos trouxeram até hoje. Então, foi buscando essa vontade irresistível. Olha, vamos fazer uma ponte aqui para melhorar aqui o nosso trânsito, né? Vamos construir aqui uma fazenda, uma casa-sede, e algumas casas de colonos, a gente vai trabalhar juntos, a gente vai produzir juntos aqui. E assim foi. Né? Produzir, vamos criar aqui um forno e vamos fazer produtos, né, de metalurgia. Inclusive, criou-se a Sociedade dos Ferreiros, que, quando se estuda sobre isso, eu estudo isso em Mircea Eliade, eu fico encantado de ver, né, aquelas pessoas tão fortes, com vontades tão determinantes, né, para fazer, para moldar aquele minério bruto e fazer daquilo uma ferramenta, fazer daquilo uma arma de guerra, enfim. Tudo isso foi feito pela vontade irresistível. Por exemplo, quando a gente tem uma vontade irresistível, a gente monta um centro espírita. Eu me lembro da montagem do GRESB, né, que participei, mesmo que à distância, aquela vontade, né, das pessoas em fazer aquilo acontecer. Eu já tinha ido ao GRESB para fazer uma palestra, aliás, um seminário, né, que funcionava dentro de uma escola bilíngue lá parece do Requiem dos Bandeirantes, não me lembro. E aí, quando eu estava vendo, terminou, estavam ali muitas pessoas reunidas, eu ainda falei com a minha filha, que estava comigo, falei assim, Aline, não vai demorar muito, eles vão montar uma casa. E não deu outra. Um tempinho depois, já estavam com a casa sede deles, que eu tive o prazer de ir lá no dia da inauguração. Olha que coisa bonita. O que foi aquilo? Uma vontade firme, irresistível, daquelas pessoas que se juntaram ali, vamos fazer, e fizeram. Então, assim também em todos os conteúdos sociais. Quando você. Vamos pegar mais um fato lá do Maracanã. Maracanã, ele foi construído mais ou menos na década de 40, né, do século passado, para ser inaugurado em 1950. E foi considerado, e é considerado, o estádio mais mítico do mundo. Quantas vezes eu estive lá e quantas vezes eu fiquei nas redondezas, pensando como é que aquelas pessoas, né, do século
passado, na década de 40, elaboraram uma construção tão forte quanto essa, a ponto de ser considerado por muito tempo o maior estádio do mundo, e hoje é considerado um estádio mítico. Penso que todo jogador de futebol ou todo atleta gostaria de estar ali, do mundo todo. Então, o que foi aquilo? Uma vontade muito grande. Então, se a gente tiver um conjunto de pessoas com uma vontade irresistível, a gente faz, como diz Leon Denis, né? Essas coisas, minha gente, a gente não para refletir. E, de repente, surge para nós, né, como um contexto onde a gente vai estudar com mais força. Bom, então, vamos colocar aqui o seguinte, olha só. Se nós unirmos, né, crianças, adultos, idosos e jovens, nós vamos criar essa vontade de resistir. Cada um vai contribuir da maneira com que puder contribuir. Não é? Então, nós temos aí esse entrelaçamento de vontades. Então, veja você, no dia em que toda a humanidade quiser construir algo de extremamente positivo e cristão no mundo, o que vai ser? O mundo vai ser transformado em um conjunto de espíritos encarnados e desencarnados que querem estabelecer aqui aquilo que o Senhor Jesus falava, o reino de Deus. Então, nós vamos construir o reino de Deus aqui na Terra, pela nossa vontade, irresistível. Então, por isso, é que nós estudamos o Espiritismo, porque ele nos ajuda a fazer isso de uma maneira inteligente e racional. Porque para você fazer uma modificação tão forte quanto essa, de você deixar paradigmas, deixar estruturas culturais, religiosas que nos abrigaram por tanto tempo, e agora você modificar tudo isso para um futuro, não é fácil. Essas tradições, elas nos marcam, né? Os tabus, os totens que nós trazemos em nós até hoje, e trazemos mesmos, né? Na hora que você puder, dá uma estudadinha lá no nosso estudo, né? Mitologia em Pauta, que está aqui nesse canal de YouTube do Gresg, Mitologia em Pauta, e você vai ver. Nós vamos fazer esse estudo mostrando a importância de sabermos disso para que a gente possa fazer uma transformação psíquica para esses tempos novos. Então, eu vou ser o quê? Um participante deste novo tempo. Foi assim que Jesus falava com os apóstolos, né? Nós estamos aqui para construir o reino de Deus. Agora, quem que vai fazer parte dessa construção? Aquele que tiver uma vontade irresistível e um entrelaçamento de opiniões, de ideias, de amizades, né? E de conteúdos também. Então, nós estamos estudando Espiritismo. Então, quando eu falo assim, o cristianismo é o projeto mais dignificante e mais profundo da humanidade, eu tenho que saber por que eu estou dizendo isso. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que analisar, eu tenho que fazer estudo comparado com outras religiões, para eu saber por que eu estou falando uma coisa dessas. Percebe? Então, é isso que nós temos que pensar. E o jovem, mais do que ninguém, ele tem essa força. Então, quando esses jovens se unirem nesse objetivo irresistível de ajudar na construção de um mundo melhor, né, eles serão assim, extremamente úteis, muito úteis, e eles poderão realmente, com as suas forças, com seus dinamismos, com seus sonhos, né, fazer muita coisa. Por isso, jovem, que nós estamos convidando você a esses estudos espíritas, tá? Responsabilidade social. Então, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Está na questão 766 do Livro dos Espíritos, da Lei da Sociedade também. Então, Deus nos fez para vivermos em sociedade. E não deu inutilmente a nós a palavra, ou seja, essa capacidade de oralidade, e todas as faculdades necessárias para a nossa vida de relação.
percepções, né? Sincronicidades, apropriações, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela visão, pela audição. Então, isso não foi feito à toa. Então, nós temos que analisar. Nós temos 5 sentidos desenvolvidos a um nível que a gente possa ter uma boa vida de relação. Agora, eu tenho que passar pente fino nesses sentidos, eu tenho que refiná-los, porque já vem aí o sexto, que é a mediunidade, já está batendo, já está chegando em nossas vidas. Então, olha que interessante, nós temos tudo isso, Deus nos deu tudo isso, né? E a palavra, para que a gente possa viver ter uma vida de relação e crescer moral, ética e espiritualmente por essa vida de relação, né? Muito bem, olha, o jovem no social agora. O que nós poderíamos dizer, tá? O jovem é a seiva eterna do espírito imperecível. Então, ele é o imortal. E ele está com a seiva dessa imortalidade em plena atividade, em plena pujança. Então, ele é essa seiva eterna. Quando nós retornarmos aqui ou em outro mundo, numa nova encarnação, e formos jovens, nós estaremos com todas as nossas potencialidades, né, que vêm do espírito imortal que somos. Então, o jovem precisa entender isso. Ele é um espírito mortal, ele não começou nessa encarnação. O pai e a mãe deles, terrenos, são pessoas amáveis e necessárias nas vidas deles. Mas eles têm que entender que quem os criou mesmo foi Deus. Criou para a imortalidade, para chegar à perfeição. Então, ele pode ter todos os seus conteúdos, né, suas vontades, seus desejos, mas ele não pode perder essa informação. Ele está indo para a perfeição. E a perfeição não é quebrar regras. A perfeição é viver intensamente as leis de Deus, que são amplas, abrange o infinito. Essas outras regras que a gente às vezes institui é que são pequenas e perigosas. Então, eu vou quebrar regras. Eu vou mexer com o meu campo eletromagnético, eu vou beber até cair. Então, eu estou, né, na disfunção da lei divina. Eu vou pular, né, vou fazer saltos acrobáticos. Eu estou desafiando a lei da gravidade. Será que isso é importante? Será que isso dá ao espírito alguma pujança? Será? Então é isso que nós temos que analisar. Né? Tanta coisa que o jovem pode fazer no seu cômputo de seiva, né? De seiva imortal. Quanta coisa boa, né, jovem? Então, é um texto que nós tiramos de um livro de espiritualidade. A juventude não é uma época da vida, é um estado de espírito. Então, nós estamos jovens, percebe? O jovem está jovem. Ele não está vivendo uma época indefinida de vida. Ele só passa pela juventude, né? Aí os corpos são novos, são bonitos, geralmente são corpos bonitos, são corpos fortes, né? São capazes de fazer muita coisa, mas é um estado de espírito, eu tenho que entender isso. Eu estou jovem, daqui a pouquinho estarei maduro, daqui a pouquinho eu estarei a caminho da senectude, e daqui a pouquinho estarei senil. Não importa onde eu esteja, o que importa é que a minha vontade seja irresistível para realizar o bem que eu preciso, primeiro para mim. O bem que eu preciso para mim não é esse bem arrastado, ilusório, não, é o bem verdadeiro. É o bem de poder deitar e dormir tranquilamente, né? É o bem de respeitar o outro e de ser respeitado pelo outro, de não fazer ninguém de meu objeto e muito menos ser objeto de alguém. Não, o próximo é maravilhoso, nós precisamos dele para a nossa vida de relação, mas o que o grande mestre nos diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, não é você se entregar ao próximo, não. Você vai amá-lo na mesma proporção que você se ama. Isso se chama ética e moral. É assim, é viver assim. Então, Samuel Uman, um pensador, né, muito interessante, que disse esse texto.
Então, vamos lá. Então, estudando, está aí o jovem, que coisa bonita, né, minha gente? Que coisa é, bem assim, bem salutar, né? Quando você vai num lugar e tem esse grupo de pessoas estudando, pesquisando, né? Depois ele vai chegar à sua formatura, vai receber, né, o seu projeto lá, o seu diploma, né? Que é o que é o coroamento de um esforço, não é isso? Quando a gente, às vezes, vai numa formatura, a gente vê aqueles jovens todos alegres, felizes, fazendo até dança. Eu já fui numa formatura de médicos, né? E eles entraram dançando, né? Era um teatro muito grande, eles entraram dançando, sabe? A coisa mais interessante, foi diferente, e aquela coisa, depois joga o cabelo para cima, faz aquela... É muito legal, né? Muito bonito. Agora, ele estudou, ele formou, e tem que fazer o quê? Enfrentar o mundo. Aí que está. Esse próximo passo que nós temos que pensar, que o jovem tem que pensar. Então, aqui eu sou menino, sou menina, a carinha toda de garotos, né? Mas ali não, ali eu sou o homem, a mulher, no, no status, né? De maduro, de ter que buscar, cumprir as tarefas que eu vim cumprir. Interessante, sabe, eu dizer para todo mundo, isso eu gostaria de dizer muito mesmo, é assim, olha, quando você chegar lá, jovem, não pensa que o mundo é uma arena de competições, não pensa isso. Pensa o seguinte, tem lugar para todos. Deus jamais aceitaria que os seus filhos voltassem aqui no plano físico para se digladiarem por um pedaço de pão, ou seja, por um trabalho, por um posto. Não, não é isso. Então, tem trabalho e tem posto para todo mundo. Só que tem um detalhe: a gente tem que saber ler a vida. Então, tem hora que a vida nos indica uma coisa e nós queremos outra. Mas vamos ver por que, que a vida está indicando aquilo. Vamos analisar. Isso é muito importante para o jovem, né, que daqui a pouco estará nesse mercado de trabalho. Ele precisa saber o que é bom para ele. O que é bom? Gente, eu era louco para ser repórter esportivo. Meu sonho é ficar na beira de campo, entrevistando jogadores, aquela coisa toda. Eu sou da época de Garrincha, Pelé, né, essa turma. Então, eu tinha aquela vontade, né, de falar, de ficar lá. Cheguei a fazer trabalhos dentro de uma redação, né, de jornal, mas não foi, não deu. Muita coisa aconteceu, muitas mudanças, né? E acabou que eu me tornei o quê? Repórter espírita. Hoje faço entrevistas, já fiz muitas entrevistas, muitos artigos. Então, o meu trabalho era esse. Então, a gente tem que saber ler a vida. Ah, mas isso não dá dinheiro. Sim, não dá dinheiro. Graças a Deus que não. Mas dá força, potência para a gente resolver as nossas questões profissionais e familiares e sociais. Então, a gente tem que pensar nisso também. Nem todo trabalho vai te dar a nota, a cédula, a moeda, mas vai te dar fortalecimentos, que você possa trabalhar com mais tranquilidade. E entender também onde você está, por que, que você está lá. Então, foi o que o Espiritismo fez comigo. Eu era muito novo quando que eu abracei a doutrina espírita, e eu fui observando que a doutrina espírita ia me explicando por que, que eu estava naquele lugar, e não no outro que eu queria. E foi me adequando, foi me confortando, me consolando, me curando, me instruindo. Isso foi ótimo para mim, sabe? Que eu comecei a estudar, eu vi que realmente a minha tarefa era outra. Hoje eu vejo, né, se eu tivesse entrado naquele campo que eu queria, talvez eu não tivesse a felicidade que eu tenho hoje de ter partido para isso. Agora, não quer dizer que você também, que tem um sonho semelhante a esse, e que consiga isso, não vai ficar feliz. Vai sim, mas junte ao teu sonho, às tuas realizações, você junte a informação do cristianismo, principalmente através do espiritismo. E aí você será conduzido, né, para aquele campo superior do aprendizado e aquele campo superior da vida. Certo, minha gente? Então está aí, né? O jovem estudando, né? E formando e depois trabalhando. E aí no mundo, né? Com a arte de viver. Olha que bonito. Estamos aí, olha, com a arte de viver.
Bom, agora vamos pensar o jovem na família. Nós vimos o social, né? E agora vamos ver esse jovem na família, com os pais, com os irmãos, né? Aquela coisa interessante, né? Que quando é criança a gente gosta muito, né, de sair com o pai, com a mãe, vai ficando adolescente, a gente está aí louco para sair da saia da mãe, da mão do pai, né? Assim, essas coisas acontecem, são coisas naturais. Só que eu digo para você, jovem, olha, cuidado, tá? Muito cuidado, sim, com quem você anda, né? Para onde você vai, porque a maioria não está pensando, não está vendo isso que você está vendo. Então, eles vão viver aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles acham que é válido, né? Aquilo que eles entendem como uma sequência boa e natural, quando, na verdade, pode não ser bem assim, tá? Então, olha só, é, aqui nós temos uma família, tá certo? Olha, temos a família aqui. Aí, ela é a unidade fundamental da organização social. Por mais que as pessoas hoje queiram inibir esse conteúdo, ou esse conceito, ou essa proposta de família, não tem jeito. Ela é a unidade fundamental da organização social. Não tenho dúvida disso. Não teria sociedade sem a família. Olha, meu amigo, minha amiga, veja você. Lá naquela época do primitivo, tá? Vamos colocar aqui aquele primitivo, bem saído da irracionalidade. Eles agrupavam em famílias. Eles tinham as leis deles, sabe? Talvez muito diferentes das nossas, mas eles tinham as leis deles. A menina era filha do pai e da mãe. O menino era filho do pai e da mãe. Vou contar para vocês uma história bem interessante, né? Então, quando esses meninos, essas meninas, chegavam numa fase assim de ficarem juntos, que a gente hoje chama de casar, né? Então, era interessante que era assim. O pai soltava a filha num prado e ela tinha que correr. E eram pessoas que corriam muito, tá? Ganhava desses nossos campeões aí de atletismo. Corriam muito, porque elas viviam no campo. Eram magrinhas, né? Então saía aquela menina em desabalada carreira, né? Então ela tinha que chegar a um determinado ponto. E por quê? Por ela ser feminina, por ela ser de uma organização mais leve do que a do homem, né? Então eles davam um tempo para a menina. Então eles faziam uma marca. Até aqui você vai correr. Quando ela chegava ali, o menino começava a correr. E era uma disputa muito interessante, porque geralmente o menino corre mais, mas tem meninas que correm muito. E aí, naquela correria, correria. Se chegasse lá no ponto final da correria, o menino tivesse alcançado a menina, então ele ganhava o direito de casar com ela, de ficar com ela, não sei como é que era a estrutura social da época, mas era uma estrutura social. Era uma estrutura de família. E ali eles começavam a conviver juntos. A menina não acreditava que o menino é que fosse fecundá-la. Ela não tinha essa coisa que menino me fecunda. Ela achava que ela se autofecundava pelo projeto, né, do ciclo menstrual dela. E aí ela ia lá nas montanhas e convidava um espírito para vir fazer parte daquele concerto familiar deles. Então ela ficava grávida, mas ela não sabia que ela, pela relação que ela tinha com o menino, com o marido dela, né, com o companheiro dela. Então ela ficava grávida, mas o companheiro assumia e os dois criavam. Olha, gente, a família aí. É muito interessante. Meu amigo, minha amiga, olha, você jovem, estuda antropologia, que vocês vão ficar loucos com essa história. Como de onde nós viemos. Sabe por que você vai gostar? Porque isso está guardado no seu inconsciente. Você só vai lembrar. E tem muitas outras coisas, né, que aconteciam na construção da família naquele primitivo. Então, a família foi sempre um padrão. Chegou-se um tempo que você tinha o brasão de família. Família dos fulanos, famílias dos ciclanos, famílias dos Soares, dos Silveiras, família dos Oliveiras, e por aí vai. Era uma força muito grande a família. Então, a família é a base de toda e qualquer sociedade. Não aceite coisa diferente disso, que são ideias
perigosas e transitórias. Daqui a pouco passam. E às vezes a gente dá tanta energia, né? Tanta seiva a isso, que não vai construir absolutamente nada, 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 nada. Então, minha gente, agora, vamos pensar aqui, ó. Peraí, vamos voltar. Dada a integração de elementos sociais, culturais e afetivos que se observa na família, ela reveste-se em quase todas as sociedades do caráter de instituição. Então, ela é uma instituição, é uma formadora, ela faz produtos de seres para a sociedade, produtos no sentido de moldagem, né? De moldagem de caráter, moldagem cultural, moldagem de afetos. Então, ela cria isso tudo para entregar para a sociedade. Então, a família tem um caráter de instituição. Não mexam nessa instituição, porque é pôr a mão no vespeiro. Não façam isso. Dói. Sabe, não sei se vocês conhecem caixa de marimbondo. Nossa, nem pensa chegar perto, principalmente quando eles estão agitadinhos. Aquilo pica, aquilo dói. É terrível. Então, mexer com uma instituição de família é o mesmo que botar a mão num vespeiro, onde quem fez isso vai sofrer muito. Vai, não tenha dúvida. O importante é que o jovem participe ativamente do seu núcleo familiar. Para quê? Para formar a corrente familiar, que representa a solidez da sociedade. Então, vai competir ao jovem dinamizar esses elos com sua vontade, determinação e sonhos. Então, olha que interessante o que ele pode fazer. Ele pode crescer nessa corrente. Ele pode se mostrar, se posicionar, né, através dessa corrente familiar. Então, meu amigo, minha amiga, menino, menina, jovem, nossa, vocês são fantásticos. Adoro vocês. Mas é preciso que vocês entendam os seus compromissos sociais e familiares, tá? E agora vamos pensar, né? Família e espiritualidade, onde que nós estamos contidos, como jovens ou como adultos. Né? Família e espiritualidade. Não podemos deixar a espiritualidade, sabe, meus irmãos? Eu estava assistindo um vídeo hoje, né? Muito interessante de um neurocientista. Ele estava dizendo o seguinte: olha, vou dizer para vocês uma coisa. A oração, a oração ajuda muito as pessoas. Então, ele diz assim: tem pessoas que acham que ele está com um problema, ele faz uma oração, que aquilo é um efeito placebo. Ele estava dizendo isso. Agora eu digo para vocês, e quando um grupo de pessoas oram por uma pessoa que nem está sabendo que está sendo dirigido a ele essa oração, e ele melhora? Ele não sabe o que é. Então, onde está o efeito placebo? Dr. Colling, né? Harold Colling, da Universidade de Duke, lá da Carolina do Norte, ele fez experimentos interessantes com doentes hospitalizados, aqueles que tinham um fator de espiritualidade, religiosidade, se autoajudavam muito mais rápido e muitas vezes recebiam altas muito mais rápido do que os outros, que não tinham espiritualidade, que não tinham religiosidade. Então, meu jovem, meu amigo, minha amiga, né? Vejam vocês, tudo bem que você escute do seu professor que isso é bobagem, mas tem a neurociência, né? Tem os estudos dos cientistas hoje. Então, saiba catalogar isso. Então, o professor falou, isso não existe, isso aí, Deus não existe e tal. Você escuta, é claro, você está ali, você tem que escutar tudo para você saber tirar o melhor, né? Como João, o evangelista, diz, ouça tudo, leia tudo, veja tudo e escolha o melhor. Então, depois você vai ler Harold Colling, da Universidade de Duke, você vai estudar outros neurocientistas que estão trabalhando nesses aspectos, é, é, você vai estudar outros cientistas que também já trabalham espiritualidade, né? Que pode nos ajudar, né? Eu digo para você que tem um livro muito interessante chamado Ciência Oculta e Ciência Moderna. Ciência Oculta e Ciência Moderna. O autor é Ikatami. Ele parece que ele já desencarnou, sabe? É,
E tem também o Dr. Iver Laszlo, que na atualidade ele está fazendo um trabalho muito grande com relação a esse entendimento de espiritualidade. Ele é cientista também. Busca essas pessoas também. Então, você vai ouvir as opiniões, né, dos professores, de alguns membros da sociedade, mas veja esses também, tá? Então, vamos lá. Sabeis os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não diga falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Tem Marcos 10:19. Essa é a palavra de Jesus, gente. É o diretor do planeta, é o Cristo, é o espírito master do planeta. Então ele fala: não cometa adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes. E hoje a gente ouve tanto isso, né? Tanto adultério, tanto morticínio, tanto furto, tanto falso testemunho. Tem gente que é pago para fazer falso testemunho, né? Gente fraudulenta, gente corruptas, né? Então ele aconselha, né? Honra teu pai e tua mãe, né? E nós temos, então, a família carnal, né? O que é a família carnal? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Aí você fala assim, mas tem tanta gente aí na família que vive brigando. Sim, também vem espíritos dessa natureza, que nós temos que nos acertarmos com eles. Então, não são más pessoas, não são problemas, não são assim pedrinhas no sapato. São desafetos que precisam ser corrigidos, passado para afeto de novo. Porque toda vez que você tem um inimigo, você tem uma pessoa assim, meio que contrária à sua vontade do existir bem, né? Ele já foi teu afeto. Só que houve um momento aí nessa estrada longa, né? Que houve um ensobreamento nesse afeto, houve uma dissensão, uma discussão, um aborrecimento, então criou uma capa nesse afeto, mas o afeto está lá. Por isso Jesus falou: amai os vossos inimigos, orai pelos que os perseguem e caluniam. Isso é muito bonito da gente ouvir, mas temos que fazer o aprofundamento disso. O que Jesus disse? Olha, tira a capa do desafeto que o afeto volta. E quando o afeto volta, ele vibra a teu favor. Se ele está encoberto, ele não vibra para você. Então, quanto mais pessoas vibrando bem para nós, mais nós vamos ter paciências, né? Ter crescimentos espirituais. Assim também eu com relação aos outros. Então, ele fala isso, olha, que quando nós encarnamos numa mesma família, de alguma maneira nós somos esses afetos juntos. Que às vezes tem um lá, né, que está com a sombrazinha no afeto, a gente vai lá e tira, e vamos levando, e vamos aprendendo, vamos entendendo que ninguém é perfeito, eu também não sou, e a gente vai nesse caminho para Deus, né? Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. É o que a gente estava falando. Então, pode acontecer isso, sim, pode. Então, aquele seu familiar que você não é muito chegado a ele ou a ela, tente chegar, tenta fazer a tua parte, que você vai se sentir um bem, você vai sentir uma força dentro de você impressionante. Faça esse exercício, né? Então, no Evangelho ainda, segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. Ou seja, aqui a espiritualidade estava dizendo para nós o seguinte: você não está vivendo a primeira vez aqui, né? Você já teve várias encarnações, vários contatos, sabe, jovem? Você que hoje está aí bem novinho na encarnação, essa é uma de milhares de outras encarnações que você já teve. Não tenha dúvida disso, já vivemos milhares de encarnações e você está de novo na encarnação. É isso que você precisa entender. Você está de novo na encarnação. Então, faça dela um ponto de referência no teu avanço para a perfeição. Comece em casa. Comece na sociedade e busca a sua estrutura espiritual para entender tudo isso. Então, aí sim,
você estará fazendo muito bem da sua nova encarnação. E vem aí uma lição sublime, olha, honre seu pai e sua mãe. São eles os responsáveis diretos pela sua encarnação e de estar vivendo este momento. Se seu pai e sua mãe não tivessem aceitado vocês não estariam aqui. Mas tem tanta mãe aí que aborta, não tem? Tantos abortos, mais de 70 mil abortos só no Brasil por ano. Então, minha gente, pensa nisso. Ah, mas a minha mãe, meu... Olha, eles te aceitaram. Vai, jovem, pensa nisso. Eles podem ser as pessoas mais estranhas, mas eles te receberam. Sabe quando você era bebezinho, né? Todo cheio de onda, né? Todo choroso, chorosa, birrento, aqueles negócios todos lá, né? Fraldinha para cá, fraldinha para lá, mamar na boca. Tem hora que eles te davam comida, você esparramava aquela papinha para todo lado, sujava tudo, eles iam lá, limpavam. Pensa nisso, pensa nisso. Você foi recebido por eles. Ah, mas a minha mãe me abandonou, mas alguém te acolheu, tem certeza. Aí sim, aí tem a misericórdia, a providência divina atuando. Você não ficou sozinho, porque você é filho de Deus, é filha de Deus. Então, ele te protegeu. Comece a pensar assim, que aí você está trabalhando a tua espiritualidade, tá? Então, o jovem na dimensão espiritual, olha que bonito, né? É, ele pensando, olha só, Joana de Anjos diz que a reencarnação é abençoado e valioso ensejo para a sublimação na jornada da imortalidade. Sim, ela disse isso. Assim sendo, eu devo aproveitar cada momento da minha vida, valorizando cada esforço que fizer, vigiando meus atos e orando sempre para que eles me conduzam às finalidades da minha reencarnação? É a pergunta do jovem. Ele tem que fazer tudo isso, vigiar os atos, né? Orar, sabe? Valorizar os esforços que ele fizer para o bem, para os estudos, para as apropriações. Meu jovem, cuidado com o sexo, viu? Isso aí não é brinquedo. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria, muito séria. Cada vez que você praticar isso, você estará criando um cômputo de energias muito fortes em você. E aí, como é que você vai dar conta disso se você não compensa isso pela amizade, pelo afeto, pela responsabilidade, pelo compartilhamento? Pensa nisso, tá? Depois você estude isso, tá? Como fazer para viver minha vida de jovem, conhecendo o mundo, vivendo minhas aventuras, namorando, estudando, divertido, sem prejuízos para a minha proposta encarnatória? Essa é a pergunta do jovem, né? Então, um professor vai dizer, ó, vá à questão 919 do Livro dos Espíritos, lá encontrará a resposta da espiritualidade quando diz: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, você tem que se conhecer, sabe, jovem? Você tem que parar esse barulho, essa coisa toda, né? Essas músicas alucinantes às vezes, batidão, assim. Para isso tudo e pensa, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Esse é o momento seu, da sua reflexão, do seu autoconhecimento, sabe? Então, assim, o jovem tem que ter esse dinamismo que ele tem para realizar as coisas lá no fora dele, mas tem que ter o mesmo dinamismo para realizar as coisas dentro dele, principalmente do autoconhecimento. Então, tem o que está fora e tem o que está dentro. O que está dentro somos nós que temos que resolver, mais ninguém. Ninguém entra dentro da gente, só Deus. Então, lá fora, sim, encontro com um monte de gente que também estão fora deles. Então, nesse processo, todo mundo fora de si, é que pode acontecer os problemas, né? Então, entra para dentro de si e conheça-te a ti mesmo. Faça esse exercício, porque se você fizer isso enquanto você é jovem, você vai ter uma vida com muito mais proveito, que ela não vai acabar aí na sua juventude. Assim sendo, é bom que antes de tomar qualquer decisão, verifique primeiro se ela vai lhe fazer o bem que deseja. A Joana de Anjos fala assim, analise antes as consequências de tudo aquilo que você aceitar realizar. Analisa antes. Qual a consequência que isso vai trazer para mim? Porque aquela consequência antiga, né, da aventura, entrava aquele monte de jovem nos carros, esses carros velhos que não tinham recurso nenhum, e saíam nessas estradas, batia, morria todo mundo, desencarnava todo mundo.
Chegava no mundo espiritual, todo mundo perdido. O que que eu vou fazer da vida? Eu era um menino, uma menina, o que que eu sou agora? Eu sou um espírito desencarnado em péssimas condições. Não, não é isso. Né? Veja se vale a pena ir naquele lugar, fazer o quê, com quem, sabe? Então, isso tudo você deve analisar. Porque você deve ter uma vida, sim, de uma relação social muito legal, mas que aquilo lhe seja altamente proveitoso. E vou dizer mais, ético e moral, porque só assim será estético. Então, não adianta pintar a carinha, né, com essas coisas que tem aí nesses produtos, né, de maquiagem, ou então fazer a barba, sei lá, fazer essas coisas todas. Isso aí é uma coisa bem artificial. O que importa é a nossa estética pessoal, espiritual. Como eu chego, como eu sou recebido, recebida, o que que eu vou falar, o que que eu vou realizar, tá? Muitos erros se complicam porque vão pela cabeça dos outros. Então, Santo Agostinho vai nos dar um conselho. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com qual finalidade agistes em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que a censureis nos outros, ou se praticastes uma ação que não tem coragem de comentar. Então, você vai ver isso nos outros. Então, a pessoa faz uma coisa e fala, ah, meu Deus, eu não faria isso. Então, aí você está começando a ver o que é melhor para você. Agora, tem gente que aplaude os erros dos outros, né? Tem gente que a pessoa faz uma besteira de todo tamanho, você bate palma para aquilo. Acho um barato, sei lá como é que vocês usam os termos hoje. Né? Aí fala, nossa, maravilha, valeu. Não valeu nada, não foi bom. Não construiu o espírito divino, não construiu o espírito em busca da perfeição, sabe? E nós não temos mais que falar isso, que viver isso, sabe, jovem? Vocês são a esperança de Deus. Jesus, uma vez, conversando com uma pessoa lá em Jerusalém, que o questionou, né, sobre criança e tudo sobre jovem, ele falou isso. Ele falou, olha, toda criança e todo jovem é uma promessa de Deus. Olha o que você é, então. Você é uma promessa de Deus. Então, se respeite, tá, jovem? Respeite você, respeite o outro. Sabe, não faça do outro uma bola de brinquedo, né? Nada disso. Cuidado com a bebida, sabe, meu amigo, minha amiga? Bebida alcoólica, nós não precisamos mais. Os nossos organismos de hoje, físicos, já não suportam mais a pressão da energia da bebida alcoólica. Isso foi bom lá no passado, quando a gente tinha um estômago, né? Vou mostrar para vocês como é que era o nosso estômago. A gente tinha uma capa no estômago dessa grossura. O fígado, então, era assim também. Então, ele suportava a pressão da bebida, que era para dinamizar a mente. Agora não dá mais, não. Agora as nossas camadas são desse tamanhozinho, assim. E aí, por a questão da evolução biológica, né? E aí, o que que acontece? Qualquer coisa que a gente bebe começa a desencadear uma série de problemas. Ah, mas isso é social, é um barato, é curtição. Cuidado, que quem vai receber a, a consequência, né, será você. Né? E pode ser que o seu seja, além de pequenininho assim, ele ainda tenha vários pontos que, se atingidos, ele pode te tornar um alcoólatra, tanto no físico, né, nesses pontos, quanto no intelectual, ou no psicológico. Então, vale a pena? Pensa bem se vale a pena. Né? E a gente, dando sequência aqui, já, né? Já chegando quase ao nosso final, nós vamos ver então o seguinte: olha que bonito. Nós temos o universo para conquistar, sabe, gente? É, o universo. Daqui a pouquinho nós estamos na galáxia lá do hemisfério norte do universo, estamos na galáxia da linha do Equador, do hemisfério sul. Nós temos isso tudo para fazer. E a gente vai estragar tudo agora, só por causa de uma encarnaçãozinha pequenininha, de pouco mais de 70 anos, 80. Não, não vale a pena não, amigo, não vale. Não vale, amiga, né? Então, olha, é, pensando aqui, né, e dando continuidade, nós vamos, esse negócio aqui que eu não estou entendendo, então nós vamos já pensar, né, que este é o mundo que nós vivemos, né?
a nossa abençoada morada, que está mudando de ciclo. Pode você não acreditar nisso, mas está assim. Está mudando de ciclo. Nosso planeta está acabando um ciclo. Você já foi numa festa, com certeza, né, Jó? E aí, quando chegou no final da festa, que você ficou até o final, aquele salão bonito, elegante, né? Quando você chegou, aquelas decorações, aquelas coisas todas, as pessoas todas arrumadas, né? Todo aquele mise-en-scène todo cheio de estruturas do belo, né? Que a gente pode realizar para uma festa. Eu já participei muito disso, porque eu sonorizava festas, iluminava, né? Eu participei muito disso, festas de 15 anos, que hoje nem sei se tem mais, né? Mas tudo bem, então era muito lindo. Aí começava a festa, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Chegava no final da festa, era uma agonia, né? É coisa jogada no chão, era pedaço de salgado no chão, era gente embriagada, sabe? Era decoração sendo retirada, roubada para levar para casa, não é assim? Então, nosso mundo está agora nesse ponto. Fim de festa. Fim de um ciclo de provas e expiações para um ciclo de regeneração. Então, nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações, né, que dá essa agonia toda, muita dor, muita enfermidade, muita dificuldade, né, para a gente ter que estudar muito e ficar com raiva de estudar. Eu não gosto de estudar, mas a gente vai ter um outro mundo, né, que é o mundo de regeneração. Aí, meu amigo, vai ficar tudo melhor. Não vai ser de uma vezada só, não, viu? Isso vai demorar uns 500 anos. Mas a gente vai estar participando desse processo de regeneração. Então, hoje, o mal é assim, quer ver? Vou mostrar para você. O mal está lá em cima e o bem está cá embaixo. E eles vão fazendo isso. Eles vão, equiparam e depois invertem. Até o mal some. Aí fica só o bem. Esse é o projeto do mundo para nós. Você quer participar disso? Eu creio que sim. Né? Você, como um espírito imortal, que já vive aqui na Terra já há um bom tempo, né? Você quer participar disso, não quer? Seja sincero. Então, se prepare para isso, tá bom? É, o trabalho será árduo, né, meu amigo, minha amiga? Mas Jesus conta com todos. Se você quer ficar com o Senhor Jesus, ele vai contar com você. Agora, se você não quiser, achar melhor, né, ainda essas coisas estranhas, então você vai para um outro mundo que tem lá essas coisas ainda. Vai como exilado. Exilado é ruim, porque você se sente um peixe fora d'água, alguém fora do ninho, porque ela não tem nada que tem aqui na Terra. Você está acostumado, né? E de umas pessoas estranhas também que você não conhece, é muito complicado. O exílio é difícil. É melhor ficar por aqui, né? Então, seguindo as determinações do mestre da humanidade. Esqueça a religião, tá, jovem? Isso aqui não é religião. Jesus não formou religião nenhuma. Isso é coisa de homens. Jesus é espírito superior de luz, que veio trazer para nós informações para que nós também sejamos de luz. Esquece de religião quando você vê Jesus. Ele não criou nenhuma igreja, não criou nada. Ele só curou, instruiu, aconchegou, né? Acolheu e confortou. É isso. Isso é religião? Se você quiser achar que isso é religião, tudo bem. Eu penso que isso é uma proposta muito fraterna. É o que nós temos que fazer sempre, né? De novo, né? Já pensou quando todo esse povo aí estiver ligado ao Senhor Jesus? Não vai ter aquelas disputas terríveis, né, meu amigo? Não vai ter, né? Principalmente com você, jovem, no seu convívio social, familiar e na sua busca da sua espiritualização. Busque isso. O Centro Espírita está aí te oferecendo as portas, sabe? Vai para lá, vai ser o grande condutor de novos espíritos que vão chegando aí, sabe? O Centro Espírita precisa de você, e você é do Centro Espírita. Faça essa conciliação que você vai ver. Que interessante, né? Abrace com Jesus esta causa e estará dando um passo gigantesco em sua jornada a caminho de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, você que é jovem ainda, guarde com você essas informações. São apenas informações. É você que define, é você que decide. Né? A vida é sua, o Pai te deu a sua vida. Porém, eu te falo, mais cedo ou mais tarde você vai ter que tomar essa decisão, né? Então, eu fui jovem como você,
né? Fiz a minha parte de jovem, não fiz tanta coisa assim absurda, mas fui jovem. E hoje eu posso pensar assim, eu adoro adorei a minha juventude, mas eu também gosto da minha maturidade, porque eu estou aprendendo muito. Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você ter ficado conosco nesses momentos, né? E que você possa refletir. Desculpe se eu não fui assim bom, né, para o teu momento atual, mas a vontade de realizar isso é tão grande. Eu peço a Jesus que cubra as minhas falhas, mas te faça uma pessoa consciente da vida, do teu valor para a tua encarnação e para o mundo. Fica com Deus. Muito obrigado, muita paz. E você, pai, mãe, educador, pense sobre isso. Cuidado que você tem nas mãos filhos e filhas de Deus que não são seus filhos. Como diz Gibran, Khalil Gibran, né? Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida sobre si mesma. Vieram através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Muita paz, muita harmonia, que Jesus esteja com vocês. Até o próximo estudo.